Joia. Então, deixa eu postar aqui, né? Compartilhar o arquivo, que aí fica melhor para vocês também. Pronto. Estão todo mundo vendo? Tá bom? Sim, sim, tudo ok aqui, professor, estou vendo. Sem querer ser elitista, mas eu tenho um problema com essa questão digital. Acabei indo comprar o livro físico mesmo. Ah, sim, sim. Mas é sensacional, professor. Eu tenho um físico também. Ah, beleza. Vamos lá, então, né? Então, nós paramos aqui nessa primeira parte, né? É, vamos dizer assim, que seja na página 18, nos algarismos romanos, certo, pessoal? Porque tem outra divisão, que é onde começa a tese, as argumentações, aí começa com o número normal. Por enquanto, nós estamos nessa primeira parte, que é meio de uma introdução, em que ele, como eu falei antes, né, ele vai inserindo a gente no contexto. Então, vamos lá. O estabelecimento do modo de estabilização dinâmica se dá, no entanto, não apenas através da pressão inovativa economicamente gerada. Antes de continuar, fica aqui à disposição, certo? Quem quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Aqui não tem essa pretensão de ser o dono da coisa. Eu quero mesmo compartilhar a informação. Então, quem quiser comentar, pede para parar e pode ficar à vontade, tá bom, pessoal? Ou pedir uma explicação, ou comentar alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas, continuando. Esse modo resulta também da transformação da esfera política e da produção científica que possui uma lógica interna. No contexto europeu, impulsionada sob a forma de projeto. A mudança fundamental se deixa observar, de fato, já no nível conceitual. A mais alta autoridade em questões epistemológicas e de conhecimento foi concedida no século XVIII. As ciências, que já não administram, asseguram ou transmitem um conhecimento estabelecido, herdado ou revelado pela tradição e sua autoridade. Ao contrário, desenvolvem e recriam o conhecimento em projetos e programas de pesquisa sempre novos. A ordem do conhecimento da modernidade se apoia, portanto, não sobre fundamentos estáticos, mas dinâmicos. Todas as abordagens de ensino são, em princípio, passíveis de revisão. A disputa pela falsificação de teorias, a Falsificationstreben, se torna um motor do desenvolvimento científico. Ao contrário do sábio ou do sacerdote pré-moderno, o cientista não ministra, reafirma ou possui um saber assegurado ou uma fonte imaculada. Ele cobra sua autoridade da pesquisa, portanto, da permanente conquista de novos territórios. A esperança própria à modernidade nascente de que, dessa forma, se poderia ganhar novamente um universo de conhecimento fixo e que uma forma final definitiva da ordem dos saberes, enquanto resultado dos processos dinâmicos da pesquisa, poderia emergir, acabou por se retirar. E isso ocorreu à medida que os passos seguintes da modernidade conduziram à habitualização da noção de que ser cientista significa sempre postular novas questões e sempre obter novas respostas. O processo de pesquisa se mostra como algo infindável. O que é válido, dessa forma, para a transformação da ordem do saber é também observável de maneira análoga na reprodução da ordem política, e tanto em relação à forma de governo, quando em vista da legislação. Diferentemente da ordem monárquica de dominação,
a dominação democrática, enquanto forma paradigmática da moderna Constituição Política, é disposta sobre uma contínua reordenação. A cada 4 ou 5 anos, o governo é redefinido. A sua duração em serviço é desde o início limitada, e tempo de vida e tempo de governo são sistematicamente separados. No lugar da dominação estática, entra um câmbio permanente e dinâmico de governos. É a consciência sobre a limitação de cada poder governamental, o que mantém o processo político, e, com isso, a estabilidade política, a reprodução e a capacidade de direcionamento das sociedades modernas democráticas. As dominações políticas são, assim, especialmente impelidas a reagir de forma habilidosa e sensível às demandas e transformações sociais, e, com isso, efetuar ágeis movimentos. Nem tá falando para vocês também o áudio dele. Oi? Não, porque para mim, só uma pergunta, tirar uma dúvida, porque só o áudio tá falando para mim. É só para mim ou você está falando também? Para mim tá ok aqui, Alberto. Para mim tá ok. Também estou ouvindo vocês muito bem. Então deve ser sua conexão, não, Alberto? Essa dúvida que eu queria tirar. Ah, Desculpa. tá, beleza. O Rosângela falou que tá ok lá também. Beleza. Então, podemos continuar? Vamos lá. As dominações políticas são, assim, especialmente impelidas a reagir de forma habilidosa e sensível às demandas e transformações sociais, e, com isso, a efetuar ágeis movimentos adaptativos. Estes também se refletem na lógica da legislação moderna. Diferentemente do tradicional direito consuetudinário, da ordem legal religiosamente herdada ou do estático direito natural, o direito moderno é disposto continuamente ao seu desenvolvimento, transformação e adaptação. A ordem legal moderna, assim como a ordem do saber e a ordem política, não se baseia sobre a ideia de fundamentos substanciais fixos, mas antes sobre as instituições da legislação legitimada dinamicamente. Não se trata nela de certificar, estabelecer ou conservar um direito eterno, ou legado. Dá-se a soberania ao poder legislativo como órgão permanente, recriação de direito. Schreman. Também a ordem legal se estabiliza assim dinamicamente. Então, a notinha aí embaixo. Isto se dá a despeito do fato de o processo de criação dinâmica de direito ocorrer, por sua vez, através do registro permanente. Continuando aqui a nota, viu? Numa Constituição que assim indica a continuação de caminhos fixos e também, apesar da circunstância de a legislação democrática na modernidade tardia está sob ameaça de se tornar demasiado lenta e dispendiosa para adaptar-se dinamicamente ao ritmo de transformação econômica, técnico-científico e sociocultural. Então, ele está fazendo aqui meio que uma amostragem do que acontece nesses âmbitos, né, no âmbito científico, e há sempre concorrência, né, de sempre estar fazendo mais. Na obra dele, Aceleração e Alienação, ele fala um pouco sobre isso. Nos meios acadêmicos, a quantidade de artigos que os professores devem escrever durante o ano, porque a cada 4 anos, tudo aquilo que o professor escreveu, ele deixa de ser válido. Então, ele sempre tem que ficar produzindo incessantemente quantidade de artigos muito grande. E aí a crítica do Hartmut Rosa, porque você pega essas dezenas de artigos e quando vai ver, pouquíssima coisa vale a pena, né? Porque se tornam pesquisas muito superficiais, né? Faz os papers, né? E vocês veem a correria dos professores de ficar sempre escrevendo papers, 2, 3, 4 num ano, para poder estar nesse ritmo acelerativo. Senão ele lá perde lá
as benesses, né, de um professor acadêmico, e a crítica à política. E aí a política é interessante, porque ele vai comentar que a política ela acaba se tornando um pouco lenta diante das transformações, diante das exigências que a sociedade demanda nesse ritmo acelerativo. Então, por exemplo, vai surgindo certas demandas, determinados problemas que precisam ser resolvidos em questões de dias, de semanas. E a política não trabalha dentro desse tempo, né? A política ela trabalha dentro de um tempo próprio, em que as questões precisam ser levantadas, discutidas, debatidas, né? Então, aí meio que um choque, né, dos ritmos, vamos assim dizer. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, continuando. O quanto a modernidade não é apenas distinguível pela transformação da ordem social e institucional, mas também pela correspondente conversão de suas orientações culturais. É tornado evidente com o olhar sobre as novas e parâmetros das práticas estéticas, bem como da forma individual de condução da vida, como Boris Groys, por exemplo, demonstrou, a características específicas da arte e da literatura modernas se encontra no fato de nelas não se tratar mais da imitação de dadas efetividades naturais ou sociais, do cumprimento de leis artísticas formais legadas pela tradição, ou do atingimento das diretrizes estabelecidas pelos antigos mestres. Antes se trata nelas de inovação, originalidade e superação. De pensadores, artistas e literatos, é exigido que se crie o novo, assim como antes lhe era exigido que ativessem a tradição e se sujeitassem a seus critérios. Dessa forma, no entanto, o empreendimento artístico e literário torna-se um acontecer dinâmico, infidável, que só consegue se estabilizar através de inovação e transformação. O novo é incontornável, inevitável, indispensável. Não há um caminho de escape ao novo, pois tal caminho seria também novo. Não há possibilidade de quebrar a regra do novo, pois uma tal ruptura é exatamente o exigido por essa regra. E, nesse sentido, a exigência de inovação é a única realidade que se quer dizê-lo, trazido a lume na cultura. Em relação às formas de condução da vida e aos padrões identitários dos sujeitos, é de significado decisivo o fato de que o rearranjo da ordem social e cultural que se estabelece sobre a lógica da estabilização e da reprodução dinâmicas se reflita imediatamente no modo de alocação da sociedade, uma vez que toda forma social é impelida a definir regras de distribuição e atribuição de seus recursos, produtos e também privilégios e posições, bem como status e reconhecimento. Então, a ordem moderna de alocação destaca-se por não recorrer, em nenhum desses aspectos, a modelos distributivos estáticos ou estáveis, a não ser no que diz respeito à atribuição de cidadania. Ao contrário, o modelo de atribuição se dinamiza segundo a lógica da competição e do desempenho individual, enquanto, por exemplo, numa ordenação estamental medieval, a posição social e, com isso, o status, o reconhecimento, os privilégios e chances que uma pessoa, como camponês ou artesão, como mendigo ou guerreiro, como condessa ou rainha, eram dispostos, se estabeleciam essencialmente no nascimento, na sociedade moderna. Eles são constantemente reatribuídos segundo a lógica da concorrência. Crescimento, aceleração e adensamento de inovações, enquanto traços constitutivos do imperativo dinâmico, estrutural,
me perdi agora, da sociedade moderna se traduzem para o âmbito da condução subjetiva da vida por via de competição, por atribuições, não apenas de bens e recursos, mas também de privilégios e posições, de status e reconhecimento, de amizades e parceiros amorosos. A lógica concorrencial conduz a uma dinamização ilimitada de todas as esferas sociais competitivamente estruturadas. É necessário desempenhar sempre um pouco mais, e para tal investir mais energia que o concorrente, que por sua vez deverá forçar a competição ainda mais. Essa lógica se deixa observar em todos os lugares, de forma especial nas práticas educacionais, mas também no trato com o próprio corpo. O que no esporte se chama doping, em outras esferas sociais se chama human embarrassment, a espiral de um aumento concorrencial induzida e infindável. Se não superarmos o modo dominante da estabilização dinâmica através de uma revolução econômica, política e cultural, com grande certeza, já em poucos anos, equiparemos nossas crianças biotecnologicamente, bem como com o auxílio de tecnologias computacionais. Com isto, se transparecer que, no curso da modernidade, até mesmo a luta concorrencial se dinamiza em si mesma, de modo que na modernidade tardia não se concorre mais por posições biográficas, que duram o tempo de uma vida, mas por performances dinâmicas. A ordenação de alocação não altera mais sua configuração no curso de mudanças geracionais. Antes, se altera no ritmo intrageracional. Como consequência, transforma-se também, com a avançada modernidade e do seu grau de dinamização, a maneira com o qual o movimento é experienciado. Do esclarecimento até o meio, de certa maneira até mesmo o fim do século XX, em largas porções do mundo ocidental, a experiência de dinamização foi interpretada ante o horizonte das esperanças do progresso, crescimento econômico, inovação tecnológica e aceleração social, eram tendencialmente percebidos, até mesmo onde surgiam como coação, enquanto elementos, meios e pressupostos para um aumento das possibilidades de autonomia e autenticidade, pois eles ampliavam o alcance sobre o mundo, Weltreichweite, do qual dispõem os homens, individual e coletivamente. E aqui uma notinha para o conceito central de alcance sobre o mundo, ver também em Rosa, a outra obra dele, que acho que é o Aceleração e Alienação. Continuando. A ciência possibilita, com telescópios e foguetes, olhar para fora, em direção ao universo, e com microscópios, a olhar para dentro, em direção à matéria. A revolução dos transportes permitiu trazer para dentro do horizonte, do facilmente alcançável, tanto no âmbito cotidiano como no período de férias, lugares cada vez mais distantes. A tecnologia da comunicação permite alcançar o mundo todo digitalmente, e o bem-estar econômico faz cada vez mais coisas tornarem-se imediatamente disponíveis para muitas pessoas, quantias jamais existentes, seja de bens ou de opções de vida, são oferecidas. Elas possuem liberdade para escolher entre tais opções que tipo de vida alguém quer viver. Segundo a promessa da modernidade, tal questão coloca-se na mão de cada um. Exatamente essa expectativa de progresso veio abaixo nos países ocidentais industrialmente desenvolvidos. Pela primeira vez em 250 anos, pois já não tem esperança, de modo amplo, de que as coisas serão melhores para seus filhos do que foram para eles. Bem ao contrário, eles esperam que as coisas não sejam tão ruins, que as crises não se tornem tão graves, que os padrões alcançados possam ser, até certo ponto, mantidos. Essa percepção também se espalha entre uma grande parte das classes médias nos países em desenvolvimento do sul global. Com isto se torna claro, no entanto,
que mesmo a conservação do que já alcançado só é possível se ainda mais energia for mobilizada, de modo a gerar crescimento, aceleração e inovação. Em resumo, nós, contemporâneos, não caminhamos mais em direção a um objetivo prende-promessas que se coloca à nossa frente. Antes, caminhamos para longe de um abismo catastrófico que se abre às nossas costas. Trata-se de uma diferença total no sentido da cultura. A esperança de uma vida autodeterminada em um mundo trazido ao alcance constitui, portanto, desde o século XVIII, uma promessa fundante da modernidade. Enquanto projeto normativo e político, a modernidade se dispõe a libertar-se de diretrizes autoritárias e tradicionais, por um lado, e da escassez e limitações naturais, por outro, de modo a realizar uma condução autodeterminada da vida. Nem igreja, nem rei, mas também as condições dadas pela natureza devem nos prescrever como viver. Decidimos, independentemente da natureza, se o quarto está quente ou frio, claro ou escuro, ou quando comemos morangos ou esquiamos. E talvez até mesmo se queremos ser homem ou mulher. Crescimento e aumento de opções foram motivados e legitimados em relação a esse objetivo. A isto se liga a concepção moderna de autenticidade, segundo a qual queremos e devemos utilizar o espaço de autonomia ganho de tal modo que nossos dons, habilidades e inclinações efetivamente correspondam à nossa personalidade e aos nossos sonhos. Nós não queremos ter de nos curvar. Antes, queremos poder ser fiéis a nós mesmos. Em suma, o ocorrer do aumento, servira, antes de mais nada, ao menos perspectivamente, ao ganho e à manutenção através do estado de bem-estar, do espaço livre para a ação, de modo que se pudesse perseguir um projeto próprio de vida. Hoje, observa-se, ao contrário, o completo abandono e a reversão dessa relação. O projeto de vida serve ao objetivo de acompanhar o jogo de aumento, de permanecer ou tornar-se competitivo, individual e coletivamente, fantasias de dar forma à vida e as energias nelas investidas se direcionam cada vez mais, com mais intensidade, à manutenção da capacidade de aumento. A promessa fundante da modernidade é quebrada com isso. Pela imposição da lógica de aumento, exaure-se a margem de ação da autonomia individual e política. A ideia de autonomia, no entanto, não é apenas uma ideia vitimada pelo jogo de aumento. Antes, conta-se como um de seus corresponsáveis, dada sua concepção inerente, segundo a qual a ampliação do alcance sobre o mundo, o ímpeto por crescimento, movimento e, sobretudo, permanente otimização significa liberdade e melhora da qualidade de vida. Ela é também um motor cultural. Por isso, o anseio moderno por autonomia carece urgentemente de uma correção ou complementação pelo redescobrimento do anseio por ressonância, a qual me dedicarei logo a seguir. Quando a vida se torna bem-sucedida, na qual experiências de ressonância no trabalho na comunidade, de política, na família, na natureza e na arte são realizadas, a ideia de autonomia não deixa de ser importante, mas a amplificação cega de opções não é em si mesma, sob nenhuma hipótese, um aumento de qualidade de vida. O lado avesso do jogo de aumento é a carga excessiva sobre a psique e a physis, o que se deixa plenamente, por exemplo, nos índices de Burnout. Seja este ou aquele meio diagnóstico, o fato é, na modernidade tardia, a lógica da roda de hamster
tomou tão intensamente tantas pessoas sob suas garras que estas já não se deixam parar nem mesmo pelos seus corpos. A gripe, a perna quebrada, a hérnia de disco não nos param. Além disso, fazemos mais e planejamos o nascimento com a cesariana e o funeral com a cremação, de modo que estes se encerrem a tempo e se adequem ao planejamento temporal, até que somos tomados pela experiência da paralisia temporal, rígida e desesperançada do burnout. Segundo minha perspectiva, e sobre a base de evidências empíricas, o burnout não é causado por muito trabalho, nem pela imposição de um andar mais rápido, mas pela ausência de qualquer horizonte em direção ao qual se dirige. Veja a tese do progresso. O fato de que as pessoas devem correr sempre mais rápido apenas para manter-se em seus lugares se as esgota. Ter de crescer, acelerar e inovar continuamente para apenas pôr-se no lugar, não para escapar da crise, conduz a uma impossibilidade existencial. Até aqui nos auxiliou na evitação do burnout coletivo e a ideia de que, no momento, um pouco de correria se aproxima, mas com certeza logo tudo estará melhor. Entretanto, essa ideia eclipsou-se integralmente do horizonte da cultura, do modo a percebermos que era uma ilusão. O burnout deixa de se compreender como uma forma extrema de alienação, tal como tentei esboçar no presente livro. Evidentemente, nem todos os sujeitos adoecem na modernidade tardia. 3 modelos tardo-modernos alternativos e problemáticos da condução da vida são observáveis. Como substituto para o moderno ideal de autonomia emerge, talvez, o ideal do surfista. Com ele, não se trata mais de definir no oceano da vida um pouco ou uma ilha em direção ao qual pode se manejar o próprio barco. Antes, trata-se de manter-se em pé sobre a prancha de surf e tentar compreender e amestrar o vento e as ondas de modo a saltar cada crista e permanecer na superfície. O surfista é frequentemente interpretado como vencedor e ganhador do sistema. Eu tenho, no entanto, como propenso ao burnout, pois não é mais socialmente capaz de elos, e infeliz, pois não é mais autônomo no sentido antigo, nem ressoante no sentido novo. Talvez ele seja, antes de surfista, um jogador de fliperama, apenas mantém a bola em jogo e espera por contatos favoráveis. Aquele que não consegue manter-se em cima, põe-se sobre o perigo de ser arremessado para lá e para cá pelo vento e as ondas, de tornar-se um errante. Pode buscar ganhar estabilidade, orientação e perspectiva a partir de um ancoramento transcendental, isto é, adotar uma identidade religiosa ou política mais ou menos fundamentalista. Seja o que puder acontecer, a palavra de Jeová ou a luta de classes trabalhadora terá para mim validade eterna. No desenho de um tal horizonte contrário, que se põe contra a lógica da dinamização e flexibilização, encontra-se, segundo minha perspectiva, uma atratividade oculta para agrupamentos terroristas, do terrorista da direita xenófoba ao Estado Islâmico. Agora, a pergunta decisiva deve ser se são observáveis na modernidade tardia, mesmo que em estado nascente, outros projetos de vida positivos. Eles deveriam ser orientados assim, o vejo, para arranjar e assegurar espaços de ressonância. Resonance Hall, que, por sua vez, não sigam a lógica do aumento, de ampliação do alcance sobre o mundo e do tornar disponível, e, ao mesmo tempo, possam resistir aos imperativos de dinamização. Muitas comunidades alternativas e projetos oriundos de movimentos sociais que estão ancorados em nichos subculturais não podem corresponder a tais critérios. No entanto, caso seja verificável a observação que se vincula na mídia, segundo a qual até mesmo a jovem geração de trabalhadores altamente qualificados e talentosos se recusa a assumir posições de liderança na economia,
na política ou na ciência, por não querer se perder para sempre na roda do hamster. Talvez isso indique que há recursos culturais de resistência. Portanto, não somos apenas o produto de uma formação social que se sustenta sobre o modo da estabilização dinâmica. Carregamos o anseio constitutivos em nós mesmos por uma outra forma de estar no mundo, in der Welt sein. Então, vou dar uma paradinha aqui, né? Então, percebam a linha, né, argumentativa que ele vai colocando, né? Ele vai construindo todo o presente, né, contemporâneo dessa compulsão acelerativa, né, essa estabilização dinâmica que na verdade nunca fica estável, né? É sempre um acontecer atrás do outro, e esse acontecer atrás do outro não deixa espaço para experimentação do tempo, para uma experimentação real da existência, porque cada intervalo entre uma tarefa ou outra, nós ficamos meio que presos em uma tensão desmedida, em que o tempo que passou não volta e o tempo seguinte para determinada atividade ela está muito próxima. Então não há momento de contemplação da existência, né? A gente está sempre nesse anseio infindável de sempre estar perseguindo alguma coisa, de nunca estar satisfeito, de sempre querer mais e fazer mais e progredir mais e alcançar mais projetos, e os projetos nunca param. E é essa tensão que vai produzindo o que eu chamo de modais do sofrimento. Deixa eu tirar. Me lembrei aí do... desculpa, o Alberto estava com a mão levantada antes. Deixa ele falar. Alberto. Fique à vontade, Alberto. Então, na verdade, o que eu tô acompanhando a leitura aqui, né? Na verdade... Opa, parou de compartilhar? Ou foi? Enfim, eu tava... Sim. Pode falar. Diga. Não, diga. Você já encerrou a leitura? Vai voltar a leitura? Eu encerrei a leitura, Beto. Então, a gente ficar discutindo agora um pouquinho. Então, eu estava escutando a leitura, né? E aí acho que é uma questão para mim, é uma questão persecutória de tentar entender qual é a linha de raciocínio do Rosa, que eu ainda não cheguei lá, porque não estou lendo Rosa, ainda não tô lendo Rosa, não tenho tempo para ler Rosa e estou tentando entender a partir da sua perspectiva. A leitura mencionou a questão do aceleracionismo. O aceleracionismo é bem complexo, sabe? Mas tem algumas questões do aceleracionismo que designam alguns caminhos, né? Me parece que o Rosa já colocou um elemento aí de uma crítica à extrema-direita, né? Mas será que ele promove, e aí eu já coloco uma questão, né? Será que ele promove a certos direcionamentos, uma crítica a certos direcionamentos que também podem... Me parece que tem algumas nuances aqui, né? Ele apresenta aí desse processo de uma certa estagnação num processo de abstração que reúne certos elementos voltados para a ação, que na verdade é uma espécie de ação abstrata, sem sentido, né, digamos assim, né, dentro dos processos organizativos daquilo que eu atribuo como que está presente também nos movimentos de esquerda, digamos assim, né? Ele fala muito em autonomia, e eu acho que o problema da colocação da ideia de autonomia é de fato um problema, porque em vários momentos se evoca a questão da autonomia, né? Eu não estou dizendo que isso se atribui à obra do Rosa, eu estou fazendo uma reflexão mais ampla para poder você oferecer como é que você percebe isso nesse trecho que ele elaborou e como é que isso pode se apresentar numa contextualização geral, não que você vá, digamos assim, atropelar a leitura do texto, mas para apresentar como é que se contextualiza, no modo geral, pelo que você vê no Rosa. Porque a questão do aceleracionismo, ele traz essa questão, né? O aceleracionismo é uma interpretação de Marx e também de uma certa composição deleuziana, né, que diz o seguinte, é como se fosse aquele argumento, lógico que o argumento não é esse, eu estou só, digamos assim, fazendo uma espécie de caricatura do argumento para poder colocar, né? Quanto pior, melhor. Então, quanto pior o capitalismo, né, vai chegar num momento de crise e a gente vai romper com esse estado de condicionamento subjetivador e objetivador que a gente vive. E isso é um elemento muito interessante, tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Então, quanto pior, melhor, a gente vai superar o capitalismo, ou quanto pior, melhor,
né? Quanto pior for e mais excludente for, melhor para quem está numa certa posição institucional Sim. confortável. Né? Aham. E lógico que o argumento não se encerra aí, tá? Eu só estou colocando essa caricatura para a gente refletir onde é que o Rosa estaria posicionado referente a essa questão do aceleracionismo, referente à proposta de aceleração que ele coloca, né? E qual é a especificidade da crítica da autonomia, porque eu acho que engloba, ele fala muito de modernidade, né? E a questão da Aham. modernidade, por muitas vezes, há um atravessamento dos paradigmas da modernidade dentro da questão da autonomia que não permite a realização de um processo temporal dentro de um processo autônomo que seja de fato criativo, né? Se Aham. evoca a autonomia, mas não se realiza essa autonomia, que estamos presos, de certa forma, nesse burnout, né, de um processo de um certo niilismo engendrado aqui, estratificado no processo de um niilismo retroalimentado por esse excesso de fazer, né, de agir, uma espécie de espontaneísmo da ação, né, que recai num processo abstrato. Aí eu coloco esses elementos para... Como é que você percebe que isso poderia apresentar-se no Rosa, de um modo geral, como possível resposta a essas duas possíveis camadas do aceleracionismo, né, que tende a um conservadorismo e tende a uma suposta ruptura radical para além a partir do conceitual, né? O conceitual entendido como uma engendração da materialidade, de um modo geral. Aham. Enfim. Pô, você falou várias questões que o Rosa vai tentar resolver, e a crítica do Rosa é justamente aquele projeto iluminista. Quando ele fala de autonomia, ele está, na verdade, criticando Kant, está criticando os iluministas, né, do projeto iluminista, de um progresso linear da humanidade, que chegaria lá no finalzinho, as pessoas se dariam todas as mãos dadas, todo mundo estaria imbuídos de materialidades, né? As demandas materiais já estariam todas garantidas pelo sistema capitalista. Então, sempre quando o Hashimoto Rosa está falando sobre esse projeto, né? O projeto modernista é justamente esse projeto do iluminismo, né? Que dali do final do século XVIII, né? Se não estou enganado, e daquela ideia de que as coisas iam se resolver, né? O capitalismo ia resolver todas as demandas, que todo mundo estaria bem de vida, que todo mundo estaria saciado das suas necessidades básicas. E o que o Hartmut Rosa aponta? É que nada disso foi alcançado, né? Nada disso foi... Todas as demandas ainda continuam, e agora pior, porque antes havia um tempo, né? Um tempo geracional. Então, por exemplo, você... Na Idade Média, as carreiras, né, os status, eram todos dados com um determinado tempo ou de nascimento, né? No caso da nobreza. A nobreza, o cara nascia de um rei, ele era príncipe, então o status dele já estava garantido no nascimento, né? Quando era um artesão, o filho escolhia também a profissão de artesão, o neto escolhia de artesão, e lá na frente, 3 gerações depois, é que um mudaria, se tornava um legislador, um advogado ou um literato. Mas, enfim, havia todo um tempo prolongado em que as pessoas podiam claro, dentro das suas dificuldades, mas podiam experimentar a existência de uma forma muito mais plena e contemplativa, né? Com muito mais liberdade. Enquanto que nós hoje, eu vou falar para você, apontar para você, Mazo, daqui a pouco. Um momentinho. Então, o que o Hartmut Rosa evidencia? É de que esse projeto modernista, nesse projeto orientado, vamos assim dizer, né, pelo iluminismo, pelo capitalismo,
não se concretizou, estamos, pelo contrário, muito mais escravos dessa nossa constante busca de um fim, só que esse fim nunca vem. Então, todo ano você tem um projeto novo. Esse projeto fica se alternando ou ele fica se renovando constantemente, né? Você tem um projeto, eu quero ter uma casa e um carrinho e viver confortável. Não. Assim que você alcança isso aí já não basta. Você já não quer aquela casinha, você já quer um apartamento. E aí você tem que trabalhar mais e você tem que fazer muitas horas extras e você não tem um espaço para curtir essa sua casinha que você já almejou, que você conseguiu, o carrinho que você conseguiu. Por quê? Porque assim que você alcança, já não sustenta. Você precisa ter mais. Esse carrinho de agora não é mais válido. Por quê? Porque é o carrinho do ano passado. Então, próximo ano você tem que ter outro. E aí tome projeto. E é isso que ele vai dizer, né? Ironicamente, ele vai dizer, é como se você estivesse na roda de hamster. Você nunca para. E você apenas não para. Não é só a continuação. É uma continuação que aumenta de velocidade cada vez mais. Que é uma das características que ele vai falar, é a questão do aumento. Então, você vai aumentando mais ainda a quantidade de velocidade e muito mais a quantidade de projetos. E vem hora e acaba e trabalha de manhã, de tarde, e se puder de noite trabalha também, porque você tem novos projetos e novas correrias, né? Mas essa crítica, eu acho que, Alberto, você apontou bem a problemática, certo? Agora, a diferença do aceleracionismo é que, para o Hartmut Rosa, isso não vai chegar numa crise, certo? Não há uma teleologia. Por quê? Porque assim que a gente chegue a um nível de aceleração ou tecnológico ou informacional, novamente o ser humano coloca um outro projeto em cima. Então, é como ele falou, a gente vai, de repente, o nosso corpo não aguenta, então vai modificar o nosso corpo, coloca próteses biônicas, a nossa memória já não é boa, a gente vai tomar remédios para aumentar a capacidade de memória, para a gente fazer mais atividades. Então, a gente nunca vai chegar nesse ponto crítico de transformação do qual o Deleuze, como você mencionou, apontaria. Não para. Isso é constante e as pessoas vão morrendo justamente porque não alcançam... pronto, mais Marx que Deleuze, beleza. Mas é isso, não chega a essa concretude, não chega a esse ponto de crise, entendeu? Por quê? Porque o ser humano, esse projeto da aceleração, ele vai colocando novas possibilidades para esse corpo fazer mais processos acelerativos, mais projetos, mais ações, né? E vai indo, e a geração vai sofrendo as consequências, né? Porque não importa as consequências, não importa que a gente tenha burnout, vão inventar remédio para a gente superar esses mal-estares para nós continuando trabalhando. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente, outros mal-estares vai surgindo, justamente porque esse modelo aceleracionista não para, né? Mazo, diga aí. Quer falar? Não, só agradecer. Diga, pode falar. Pode falar, Alberto. Eu só ia agradecer, obrigado, porque tem uma série de desdobramentos aí, né? Eu disse até que ia trazer algo mais específico sobre aceleracionismo, só que eu tô tão acelerado que eu não consegui trazer nada, mas um dia a gente vai trazer. Eu entendo que esse texto do Rosa ele é muito rico para fazer esses contrapontos aí, né? Como o aceleracionismo percebe, como é que o Rosa postula isso, porque no aceleracionismo também não tem teleologia, sabe? Mas é uma proposta de possibilidade de ruptura entre o Mark Fisher e o Nick Land e certas utilizações que fazem de Deleuze e de Marx, mas enfim, obrigado aí.
Uma joia, beleza. Mas você tá entendendo, então tá massa. É Tô bom assim, pegando. tá já joia. Diga aí, Márcio. Professor, não, um comentário bobo, cada vez que cada página que a gente lê me dá um mind blowing, assim, dá aquela coisa bem, você fica, caraca. E o senhor estava falando que não existe mais, hoje em dia não existe mais isso, né, de passar uma profissão, não tem mais, não tem mais um ambiente de certeza, né? Não, não. É o que o Rosa vai chamar de agora nós estamos numa fase intrageracional. E ele vai dizer, inclusive, que numa mesma geração o indivíduo não vai ter apenas uma profissão de vida, ele vai ter Ele várias. troca de profissão 2, 3 em busca do tal Exatamente. sucesso, né, competindo com o outro, para trocar de carro, ter sempre um projeto novo e não vive o presente. Exatamente. Então, não estou ganhando o suficiente com advogado, vou fazer um curso de coach que é para ganhar mais. E tá E agora entendendo? os coaches querem ser prefeitos, né? Querem ser políticos, né? Isso, exatamente. Exatamente. É um bizarro demais, professor. Muito obrigado por hoje, pelo seu tempo. Não, gente. Por atenuar Leitor. aqui mais um pouco da nossa ignorância. Não, que isso, cara. A ignorância também é minha. A gente só tá aqui aprendendo juntos, né? Não tem. Igor Muito Coach, obrigado, professor. filósofo, vereador. Vou fechar o microfone aqui. Obrigado pelo espaço, professor. Beleza. Mais alguém, gente? Não haveria, cheguei aqui um pouco rapidamente. Peraí, Pedro, rapidinho, Pedro, é porque o leitor tinha levantado a mão faz tempo, velho. Deixa ele Beleza. colocar. Vamos lá, leitor. Então, me parece que esse cara ele está reciclando várias teses levantadas não por um teórico específico, mas pelos movimentos e grupos radicais a partir dos anos 50 até os anos 70. Essa questão aí que ele vai falar dessa aceleração é basicamente a evolução da sociedade do espetáculo, a crítica da sociedade do espetáculo, em que o Debord vai falar do espetáculo concentrado, em que, mas já dentro da teoria da primeira parte da sociedade do espetáculo, já está essa noção de que o próprio lazer foi subsumido, ele foi colocado também, ele faz parte da mesma lógica do mundo do trabalho. Você vai para o lazer se sentindo culpado e pensando no trabalho, e nele você torna ele um trabalho e volta acelerado para o trabalho. Assim, você não descansa, o descanso desaparece. E o lazer também virou uma mercadoria, ele faz parte do consumo. E dentro do movimento autonomista, e movimento autonomista são vários, né? Então eu vou aqui situar a área autônoma, a autonomia histórica dos anos 70, em que os jovens eles já estão nessa recusa do trabalho. E é nessa passagem da transformação do modo de produção taylorista para esse novo modo de produção que está relacionado à revolução cibernética das outras funções. Uhum. E aí tem a relação da recusa do trabalho como uma ação mais radical ali. Superando a greve geral, que fazia apenas uma interrupção temporária no tempo do trabalho, procura-se uma forma de fazer uma interrupção permanente ou mais longa possível, ou desacelerar a função do trabalho ali desde os anos 70. É uma coisa que obteve-se esse período da década dos anos 70 aí, que os movimentos conseguiram estabelecer certas formas de sabotagem, seja por qualquer meio de estratégia que eles fizeram, desde fumar haxixe dentro da empresa para trabalhar mais devagar, de exigir assistências sociais, salários, desde a busca de outras práticas. Aí acabou o seu otimismo também com as novas funções de trabalho, com a cibernética, que se acreditou que poderia se escapar da lógica da exploração do trabalho. Mas aí tem outra coisa que parece meio estranho aí, é de falar do burnout como uma nova doença criada pelo capital, sim, mas não se pensar e parece o mesmo problema do Byung-Chul Han, é que esse diagnóstico cabe muito bem
a Europa, mas não a periferia dentro dos países europeus, mas a Europa, mas também não se faz da periferia do capitalismo dentro da nossa perspectiva. É uma perspectiva muito dentro dessa lógica aí, dentro do país, esse pensar aceleração. E ele parece também um caráter antitecnologia ali do Byung-Chul Han, muito parecido também. Seria isso? Sim, em certa medida, sim. Agora, só um adendo. O Hartmut Rosa, ele teve várias vezes no Brasil, ele conhece bastante o Brasil, e não agora no início, mas depois ele vai citar o Brasil, ele vai citar a América do Sul, também nesse estado acelerativo. Ele coloca acho que ele cita Brasil, Argentina, uma coisa assim. Então ele conhece essa realidade também, nossa latino-americana. Ele vai também apontar isso. Você falou que a partir dos anos 50, eu acho que ele já toma de alguns teóricos de antes dos anos 50. Né? Alguns autores ele já toma de antes. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você, né? Desses apanhados, dessas bases epistemológicas da qual ele tá lidando. Ele não lida apenas com um teórico, ele está apontando assim, olha, tem pensadores que chegaram também a conclusões parecidas e vai se complementando, né? E é justamente a minha proposta da minha tese, leitor, é justamente apresentar o Rosa e o Byung-Chul Han como autores que meio que se completam. Aquilo que um fica faltando dizer, o outro diz. E é justamente essa minha tese, vai tomar esses dois autores como a base, né, para desenvolver a minha questão, que é relativa aos novos modos de sofrimento na modernidade, né? Então, eu tenho, por um lado, essa base filosófica, mas também psicanalítica, né? E o Byung-Chul Han, nesse sentido, o Byung-Chul Han, como ele é muito influenciado por Freud e pela psicanálise, Lacan e tudo mais, meio que vai fazer uma amarração desses autores, justamente para tentar resolver esses modos de sofrimento que, desde que eu estudo o Mal-Estar na Civilização de Freud, que esse tema me persegue, né? Então, tentei apresentar um pouquinho no meu mestrado, mas agora, nesse projeto de doutorado, que eu vou tentar realmente me debruçar totalmente nesse problema. Mas você fez alguns apontamentos aí bem pertinentes. Obrigadão. Obrigado aí pela resposta. Agora é o Pode falar. Pedro. Não, eu vou falar, mas eu lhe Agora só acompanhei saímos também. daqui de meia-noite, depois que o Pedro começar. Eu lhe acompanhei também. Eu nem sei se eu devo falar, gente, porque eu falei, vou falar meio, mas escutando o que eu escutei ali, queria pensar, perguntar se esse autor estou conhecendo também agora, mas não há vários tempos dentro do tempo e várias velocidades que o mesmo corpo atravessa, né, certa bifurcação e passado, presente e futuro que se atravessa a partir que se encontra a partir dessas velocidades. Então, um pé muito rápido, né, uma mente muito lenta, né, um coração muito rápido, uma respiração muito lenta. É possível pensar essas várias velocidades, né? E se o que a gente chama de doença não é justamente os efeitos dessa velocidade exacerbada da produção, não é justamente a ruptura? Eu não sei se seria a ruptura. Eu acho que seria
Bom, eu sou um pouco nietzschiano, então eu trabalho muito com essa ideia de forças. E sempre uma força, ela entra em atrito com outra força, né? Então eu acho que esses transtornos contemporâneos, eles podem ser, então, uma reação, né? Uma reação psicoorgânica contra isso que a gente se lança, né, nesse constante fazer. Então o corpo ele não ele, ele, ele chega a um ponto em que ele impõe uma certa resistência e essa resistência pode ser justamente a manifestação dessas questões psicossomáticas. O outro ponto do atravessamento das várias temporalidades, eu acho que o Rosa ele tem um ponto aí que eu acho bem interessante, né? É de que nessa modernidade o tempo presente ele está se estreitando, né? Está se estreitando porque a gente não tem agora longos períodos de descanso como nós tínhamos. Esses longos períodos estão sendo encurtados há muito tempo. Então, é como eu falei, o tempo que passou a gente não resgata. E o tempo que vem, ele não vem em um tempo que nós possamos contemplar o presente. Então, esse presente, que seria um momento de contemplação, ele está se encurtando. Então, é o que Rosa fala é um presente que está cada vez mais se estreitando. Então, se ele se estreita demais o presente, você não tem tempo para contemplar a existência. Então, você possui as coisas, mas você não vai ter tempo de você aproveitar das coisas, né? Porque o seu tempo presente ele está encolhendo, né? E aí esse um dos problemas que vai ocasionar no nesses novos modos de mal-estar, que eu chamo de modais, né? Porque eu chamo os sofrimentos de esses burnout, depressão, essas coisas, eu chamo de modais, porque eles não estão dissociados dos modos de produção e de estruturas sociais que estão sendo implantadas, que estão sendo construídas. Você não pode desfazer, ou você não pode se desvincular os problemas que nós temos hoje de mal-estares com os problemas do capitalismo, do neoliberalismo e da constante tensão que essa modernidade aplica sobre nós, né? Então, acho que esse é um ponto importante que a gente precisa manter na mente para entender um pouquinho o Rosa. Certo. No sentido que também a doença não é só um resultado, mas um ataque. Tá pensando nessa perspectiva? Sim. Aí já é um pouco a minha uma interpretação bem particular minha, né? Eu, como um leitor do Nietzsche, ainda fica esse modo de interpretar, né, a realidade e a existência. Sempre são forças, e essas forças sempre são forças contrárias, né, que estão uma lutando contra a outra. Quem sabe o nosso corpo realmente está a forma do nosso corpo resistir a esse tipo de existência que nós estamos impondo a nós mesmos. Como se o corpo dissesse, olha, pare um pouquinho, a coisa não está boa, sabe? Vamos desacelerar, né? Vamos parar um pouquinho, vamos curtir um pouquinho, vamos trabalhar menos e se preocupar menos e elaborar menos competições, menos projetos para a gente poder existir, né? Ter ressignificar, né? Essa nossa existência.
Obrigado. Nada. Beleza? Mais alguma questão? Não, na real, só uma palavrinha rápida, né? Sim. Porque eu acho que vale a pena dar uma olhada. E aí eu me comprometi a trazer aquilo que eu alcanço sobre o aceleracionismo, porque, Aham. como o leitor subversivo colocou aí no chat, é um movimento plural que tem várias perspectivas, né? Mas Aham. assim, tem alguns direcionamentos mais bifurcados em certos recortes, né? Que é Aham. aquilo que eu alcanço eu disse, até um tal momento, quando eu conseguir trazer uma questão mais específica para dialogar com Rosa, porque eu acho que, por mais que não seja próximo, mas estão discutindo questões próximas que vale a comparação para entender ambos os movimentos, né? Digamos assim, Aham. ou ambas as perspectivas teóricas, ou Aham. sejam lá quais elas sejam, de um modo geral, né? Então, não sei se o leitor está no grupo, depois, posteriormente, posso mandar aquilo que para mim é referência dentro dessa discussão, e manda Aham. lá, e quem tiver interesse também pode ir lendo para fazer essas comparações, que eu acho que vale a pena Aham. o texto do Rosa aqui, mas é só isso, Isso. agradecer, eu acho que daria um bom debate, inclusive sobre as questões que o Bill Churrans traz também, inclusive acerca da questão do terror do igual, né, uma espécie Aham. de equiparação que traz uma certa imobilidade da criatividade, da possibilidade de vida, né, também, Sim. mas aí isso é um outro momento. Que é uma crítica que ele traz, inclusive, acerca de como ele vê o Deleuze, né, eu não concordo 100% com essa abordagem, mas eu acho interessante, acho que dá frutos. É. É. Também acho Ô, que. Nelson, É. Oi. depois a gente pode fazer um grupo de estudo sobre Stirner com você? Claro, pois não. Aí, Alberto, você não queria pedir, eu pedi. Joia. Não entendi, né? Não já tem um grupo sobre Steam, né? O grupo só tá parado por questões de problemas de hamster. Não consigo É. sair do canto no momento. Problema de Questão de tempo. aceleração, né? Tô 50 mil grupos. tô 50 no, mil grupos. tô no eterno Qualquer retorno do coisa de todo hamster. projeto. De tanto me movimentar, eu tô parado no mesmo canto. Ô, Entendeu? Alberto, até você acabou de falar uma coisa que o Rosa menciona. Ele menciona essa questão do eterno retorno de Nietzsche para apontar esse problema da modernidade. Bem. Então, é o eterno retorno do hamster. É, Vou fazer exato. vou fazer uma alegoria com isso, né? É. É tudo ilusão, Alberto. Continua, tudo ilusão. A aceleração é uma ilusão. Então é isso, gente. Mas ó, Obrigado. vai lá no site do. Desculpa interromper. Vai lá no Pode. site lá, acho que é Laborionic. Depois eu mando o link lá no grupo lá. Tá. Tem um manifesto xenofeminista lá. Foi traduzido. Eu acho que o site todo está traduzido para o português. Aí você vai encontrar o manifesto xenofeminista. É a coisa menos traumatizante. Plant também. Do aceleracionismo. Ah, Max Fish, ele fica meio confuso às vezes. uhum. Acho que é a influência de Derrida. Todo mundo que tem Derrida é meio confuso. É. Mas o Eu Nick concordo. Land, ele vai causar um trauma do caralho, mas é interessante. Tá bom. Tá certo. Valeu. Obrigado, leitor. Obrigado, valeu. Então acho que a gente pode concluir aqui, né, Alberto? Vou encerrar a gravação para entrar em mais uma live. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu.